Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma. Olá para você, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro que está conectado aqui comigo ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, podcaster e jornalista especializada em agro aqui na Climatempo. No episódio de hoje, vamos falar do impacto da geada na cultura do trigo. As lavouras do Paraná e de São Paulo, que foram atingidas por geada, impõem riscos para a safra. No caso do trigo, cultura na qual o Brasil não é autossuficiente, os gastos com importações foram de mais de US$ 1 bilhão no ano passado. Perdas mais expressivas tendem a levar a impactos mais acentuados nas cotações deste cereal, tendo em vista que somos um país importador. Uma maior necessidade, então, de importação deixa o lado comprador mais exposto às volatilidades cambiais. Olha, para falar um pouco sobre o trigo e as perdas, esse impacto que ocorreu com a onda de frio, eu convido o Victor Oliveira, que ele é formado em comércio exterior e tem vasta experiência no setor do trigo, tendo atuado no ramo da exportação e em moinhos em São Paulo. Atualmente, ele é gerente de suprimentos e é presidente também da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo. Victor, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Oi, Ângela, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar falando com vocês aqui. Victor, a Câmara Setorial de São Paulo promoveu recentemente uma reunião para dialogar sobre o impacto do clima na cultura do trigo com essa onda de frio que atingiu o país. E trouxe, é claro, geada para várias áreas produtoras desse cereal, inclusive aqui em São Paulo. Qual foi a conclusão que vocês chegaram nesta reunião? Perfeito, Ângela. Olha, então, a Câmara Setorial, ela existe há mais de 6 anos, no qual eu faço parte dela desde quando ela foi restabelecida aqui em São Paulo e desde o ano passado presidindo a Câmara, né? Nós costumamos fazer pelo menos 3 reuniões por ano. E a Câmara ela tem como objetivo, né, juntar os elos da cadeia, ou seja, produtor, cooperativa e a indústria. E essa reunião nós fazemos pelo menos 3 vezes no ano. A última que nós fizemos foi em março deste ano, em 2021, no qual tinha uma pré-intenção de plantio, e nesse momento de julho a agosto nós fazemos uma segunda reunião no ano para entender como estão as produtividades e a expectativa de produção diante do clima e das favorabilidades. No caso, essa reunião foi feita na semana passada, no dia 29, e justo na onda de frio, né? Não foi combinado ser naquele dia de frio, Sim. Não conseguiu prever, mas justamente naquele dia nós pegamos em loco. Nós fizemos a reunião da Câmara, depois nós fomos a campo, e naquele dia, em Capão Bonito, nós chegamos a ter temperaturas abaixo de 0 graus. O que para o trigo, nesse momento, né, de estado vegetativo da planta, não é uma situação boa. Esse trigo já foi plantado um pouco fora da janela ideal, em função da estiagem que nós tivemos no início do ano. Já sofreu uma geada no início de julho, nós tivemos também um clima severo naquele período, e agora, em um segundo momento, no dia 29, também uma segunda onda de frio que é bastante impactante para a planta, né? Então, assim, tinha uma expectativa de uma produção acima de 400 mil toneladas aqui no estado de São Paulo. O número da Conab era um pouco menor, mas nós, como Câmara, levantamos esse potencial. Agora, diante dessa geada que nós tivemos recente, não dá para concluir o tamanho da perda, mas certamente é uma perda bem relevante aqui no estado de São Paulo. Durante essa reunião, eu imagino que vocês tiveram relatos, né, de produtores rurais, representantes das cooperativas dentro do evento, falando um pouco sobre esse impacto da geada, né, que foi no final de junho,
início de julho, agora, nesses últimos dias de julho também, com essa onda de frio forte que chegou, com geadas assim generalizadas em áreas amplas do estado de São Paulo, o que os produtores reportaram para vocês com relação às perdas? Os produtores, de fato, né, como você falou, realmente estão bem apreensivos, não só pelo trigo, mas também pelo milho. Existe uma tremenda preocupação com a capacidade do Brasil atender esse mercado de ração de milho, principalmente, que é um grande produtor mundial, né? Sim. As perdas no milho, elas podem superar os 50% aqui em São Paulo, grande parte do Paraná também. Alguns produtores ali presentes também são produtores paranaenses. E, aliás, o Paraná é o maior produtor de trigo do estado do Brasil. Aqui em São Paulo, eu falei em 400 mil toneladas, né? O Paraná, a expectativa era produzir 3,8 milhões de toneladas. Então, lá é onde tem o maior drive. Em uma quebra no Paraná é muito mais impactante do que em São Paulo. E também tem perdas significativas nesse estado por ter grande parte do seu trigo nessa fase de floração, que é uma fase que não é onde o frio ele traz severos impactos para a planta. Ô, Vitor, você estava comentando sobre o milho, né? E foi uma cultura que também foi afetada pelas geadas, né? E esse impacto do frio do milho vai acarretar aí um cenário de redução de oferta desse grão no mercado. E aí, a gente toma como base que o milho funciona como a ração animal, né? E aí chega o trigo para ser uma alternativa, então, viável para a falta do milho no mercado para a ração animal? Perfeito, Ângela. Excelente ponto que você colocou. Na realidade, o trigo ele é uma alternativa de ração, mercado de feed, né, para várias origens no mundo. No caso da Rússia, a grande parte da Europa utiliza trigo para ração, Estados Unidos, Canadá. O Brasil não é tão comum, essa conta normalmente não fecha, em função do Brasil ser um dependente do trigo importado e ser um dos maiores importadores de trigo a nível mundial. Dificilmente essa conta do trigo e para ração ela fecha, mas esse ano é bem provável que aconteça. Lembrando que o mercado de ração no Brasil é muito maior que o mercado de moagem. Para trazer números, o Brasil tinha uma expectativa de produzir 100 milhões de toneladas de milho, e com essas geadas, principalmente no Paraná e Mato Grosso do Sul, essa previsão já está próximo de 80 milhões, com chance de queda, quer dizer, um impacto de 20 milhões de toneladas, é bem significativo. E o Brasil, com a expectativa de 8,4 milhões de toneladas, são números bem distantes do mercado de milho. Apesar de que esse número de 8,4 milhões de produção de trigo no Brasil, que é o último número da Conab de julho, deve ser revisto para baixo em função dessas geadas que ocorreram recente. O Brasil ele é um grande dependente de trigo importado, como eu citei, tem uma demanda interna de trigo na casa de 12, 13 milhões de toneladas e produz 7, 8. Então ele tem que trazer de fora cerca de 6 milhões de toneladas para fechar o seu balanço interno de consumo. As áreas com maior produção de trigo do Brasil sentiram o efeito do impacto da onda de frio no final de julho. A geada tardia implica em vários fatores que são ruins para os produtores, tanto dos estados do Sul quanto do estado de São Paulo, e também para vários setores da economia. Temperaturas próximas ou abaixo dos 4 graus e congelamento das superfícies gramíneas podem impactar diretamente alguns tipos de cultura, como é o caso do trigo. Como será que fica, então, as projeções segundo os analistas de mercado e de clima? Olá, sou Rafael Mihailovic, Head de Trigo da OpenSolo. Vim aqui passar para vocês a minha visão sobre o mercado. O Brasil se prepara para uma safra recorde de trigo, próxima de 8 milhões de toneladas. Porém, as geadas registradas na semana passada devem reduzir as projeções. O principal estado produtor de trigo, que é o Paraná, foi o mais prejudicado. Infelizmente, outros estados também não passarão ilesos, estimamos uma quebra de 800 mil toneladas, sendo 500 mil no Paraná, 100 mil em Santa Catarina, 150 mil em São Paulo e 50 mil em Minas Gerais. Devido ao plantio tardio no estado do Rio Grande do Sul, ainda não foram registradas quebras significativas.
Com o produtor capitalizado e sem pressa em comercializar, as ofertas encontram-se escassas. Modelos meteorológicos apontam a chegada de uma massa polar em meados de agosto, cobrindo todas as regiões e áreas produtoras de trigo, com isso potencializando as quebras. Devido ao cenário nacional, as importações deverão aumentar para suprir a demanda nacional. Os preços possuem tendência altista, pois além do cenário climático adverso, que ancora os preços, existe a concorrência direta com empresas de ração animal que foram impactadas pela perda no milho. Atualmente, muitas empresas dizem que o déficit está em 14 milhões de toneladas. Grande abraço e ótimos negócios. O mês de agosto tende a ser com temperaturas abaixo da média em grande parte das regiões do centro-sul do Brasil. Dando destaque para as áreas produtoras de trigo, no noroeste e norte do Rio Grande do Sul, as temperaturas tendem a ficar levemente abaixo da média, em torno de 1 a 2 graus abaixo da média, e esse mesmo comportamento é esperado para grande parte do Paraná e também sul de São Paulo. No entanto, se destaca que não devemos aguardar novos eventos de geada tão severa como aconteceu nas últimas duas de massas de ar polar, que atingiram aí o centro-sul do Brasil no mês de julho. A gente espera que ocorra frio, mas um frio muito próximo da normalidade, de 1 grau abaixo da média no máximo, na maioria das regiões. Isso ocorre justamente porque agosto é um mês que tende a ser mais frio, então essa variabilidade, com alguns anos sendo um pouco mais frios que os outros, é relativamente comum. Vale a pena destacar que uma nova onda de frio está prevista já nos modelos e essa onda de frio ela deve chegar mais para o final do mês de agosto. Os modelos indicam aí uma condição de frio interessante, pegando como, por exemplo, a região de Londrina, no Paraná, onde as temperaturas devem ficar na faixa dos 7 graus, a temperatura mínima. Claro que é uma previsão que está aí já um pouco alongada, no final do mês. Esse frio está previsto mais ou menos ali para o dia 26 de agosto. Ainda está longe, a gente deve acompanhar, é claro, mas de uma forma geral, o mês de agosto não tende a ser tão gelado como foi o mês de julho, claro, por aquelas duas massas de ar polar bastante intensas que causaram as geadas em todo o país. Como que fica a situação dos moinhos neste momento com a cultura do trigo aí, nesse risco de ser impactada agora por causa das geadas? Perfeito. Olha, os moinhos, eles têm, ao longo do ano, diria, até final do ano passado, com uma tremenda dificuldade diante dessa volatilidade toda que nós temos, não só no trigo, mas na moeda, Como eu falei, o Brasil é um grande dependente do trigo, importado, precisa dessa origem de fora para atender sua demanda interna. Essa mercadoria ela é cotada em bolsa e ela tem sido muito volátil esse ano, nesses últimos anos, principalmente os recentes de pandemia, da mesma forma o dólar. Então, veja, para nós industriais, conseguir repassar todo esse aumento que ocorreu nesse último ano, para o consumidor final tem sido um desafio tremendo. Para trazer números, nós saímos de um patamar de trigo antes da safra do ano passado na casa de R$1.000 a tonelada. Chegamos hoje, o nível do trigo em São Paulo está em torno de R$1.700 a tonelada no interior. Um aumento de quase 70%, 80% nesse período. E nesse momento de entre-safra de trigo nacional, quer dizer, a expectativa de colher o trigo no início de outubro, com essa geada que ocorreu, o pouco trigo disponível na mão do produtor faz com que ele não queira vender e segure em função das incertezas do que ele vai colher lá na frente. Uhum. Então, do lado da indústria, tem sido um desafio tremendo para conseguir abastecer os moinhos e principalmente precificar aos nossos clientes de farinha, com tanta volatilidade. Sim, uma dificuldade enorme para absorver esse custo, e não repassar para o mercado, para o consumidor final. Perfeito. Para o trigo, como eu falei, quase dobrou de valor e o preço da farinha subiu 30%, 40%. Então, o Brasil tem uma capacidade ociosa importante e, infelizmente, nosso setor está com dificuldade tremenda para entender o preço, o custo e precificar isso na ponta. Sim. E, Victor, diante desse impacto da geada, não apenas da produção paulista, mas da produção nacional de uma forma geral, daqui para frente, os ajustes terão que ser feitos para definir
então, uma nova expectativa de safra, né? Você disse os números da Conab vão ser revistos, é claro. Importar, então, não é um caminho que não tem volta. Vai ter que buscar o trigo de fora. Sem dúvida, Ângela. Que já iria buscar de fora, isso já era um fato, né? A questão era quanto de trigo que o Brasil iria importar. Com esse aumento, né, a última safra o Brasil produziu 7 milhões. Se fosse confirmado esses 8,4 milhões, existe uma estimativa de reduzir a importação de 6 para em torno de 5 milhões de toneladas. Com essa possível quebra que a Conab vai rever nos números, certamente esse número de 5 vai voltar para 6 ou mais. E desses 6, o grande fornecedor do Brasil é o nosso vizinho argentino. Nos últimos 5 anos, mais de 90% do trigo importado no Brasil vem da Argentina. Os outros 10 vêm um pouco dos Estados Unidos, Canadá e, mais recente, da própria Rússia. E diante desse apoio de vocês da Câmara Setorial para todos os produtores e cooperativas que, né, estão com vocês sempre reunidos, o que vocês, nessa reunião que vocês tiveram, quais foram assim as metas que vocês assim deixaram definidas do que vocês podem fazer aí a curto prazo para minimizar um pouco esses impactos? Olha, Angela, assim, nós como indústria, e falando também como Câmara, o objetivo é você ter essa aproximação com o produtor, e esse trabalho vem de 6 anos, conscientizar o produtor de quais sementes de trigo ele precisa plantar para atender o nosso cliente, que é o pão, principalmente o mercado de pão para panificação, que é o maior mercado do estado de São Paulo. Então, quando nós, voltando lá para os 6 anos atrás, o estado de São Paulo produzia cerca de 100 mil toneladas. Nós falamos esse ano de chegar em perto de 400 mil toneladas, quer dizer, quase quadriplicou a produção. E esse aumento ele tem muito a ver com essa junção desses elos, né? E principalmente pelo fato de a indústria dar liquidez na hora de o produtor comercializar o trigo. Para dar liquidez, ele evoluiu muito em qualidade. Então, em termos de indústria, hoje o produtor, certamente, ele consegue ter a comercialização do seu trigo de forma muito mais ampla do que ele tinha no passado, em função dessa conversa, né, dessa conexão da cadeia. Então, nós como indústria, né, o preço do trigo ele é uma commodity, né, ela é estabelecida em bolsa e para transformar em reais tem todas as variáveis de mercado futuro e dólar e precificação. O mercado é aberto para todos, mas eu acho que do ponto de vista de Câmara e de indústria, acho que esse papel de juntar esses elos tem contribuído bastante para dar liquidez ao produtor, que eu acho que isso é algo que faltava lá no passado. E hoje o produtor ele não pode reclamar de ter liquidez. Se ele tem qualidade, ele vai conseguir comercializar esse trigo de alguma forma. Sim. E com relação a pesquisas no campo, eu sei que vocês também, durante essa última reunião que vocês tiveram, vocês convidaram algumas pessoas, né, no formato presencial, para visitar a estação experimental do Instituto Agronômico, do IAC, que fica lá na cidade de Capão Bonito, no interior de São Paulo, que eu sei que foi implantado ali um campo de pesquisa do trigo. Conta um pouco para a gente sobre essa iniciativa que foi desenvolvida em parceria aí com cooperativas e outras empresas da região. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Perfeito. Bom, essa última reunião, né, como você falou, nós fizemos nesse modelo presencial e também online. Foi a primeira que nós fizemos nesse formato. Acho que foi um sucesso, na minha opinião. Nós conseguimos um público bem maior. Os que foram presenciais já iam nos tempos anteriores e teve a chance de ter online também. Só a parte de campo, que só os presenciais participaram nesse campo experimental que você citou, que tem como objetivo, né, os pesquisadores trazer uma semente que ela atenda tanto o ponto de vista do consumidor final, que eu acho que esse é o ponto central, é produzir trigo que tenha demanda para o cliente final. Nós da indústria somos só um intermediário entre o campo e o nosso cliente, ele que
dita, né? O cliente sempre dita o que a tendência, e também do ponto de vista agronômico, quer dizer, tem que ser uma semente. O desafio das pesquisas é atender tanto o cliente, mas também tem que atender o produtor, de maneira que essa cultivar ela tenha uma produtividade no campo, seja resistente à chuva, seja resistente a frio, às pragas, né? Tem que atender um pouco de todas as funções. Isso, ao longo dos anos, permitiu o Brasil, apesar de não ter o clima ideal para trigo, acho que é importante lembrar que o trigo ele tá no paralelo do globo, nas regiões de clima temperado, e o Brasil é uma região de clima tropical. Apesar disso, a gente ainda consegue produzir bastante trigo no Brasil, mesmo com essas adversidades climáticas, né? Sim. E tudo isso graças à pesquisa, sem dúvida nenhuma, a pesquisa tem feito um papel fundamental para esse avanço. Então, essa estação experimental localizada em Capão Bonito, ela tem como objetivo, então, ajudar a desenvolver aí pesquisas em relação ao trigo, a novas sementes, visando oferecer também informações para esses produtores rurais e para a indústria moageira do estado. Perfeito, exatamente esse é o ponto. É uma porta para que os pesquisadores consigam fazer as multiplicações da semente, fazer os testes em campo experimental e conseguir atender os dois lados, tanto a indústria, que representada pelo seu cliente, e o agrônomo, né, e o produtor. Sim, muito bacana, porque assim, a gente observa que cada vez mais, né, os pesquisadores, né, a ciência no campo, eles trabalham para construir aí, junto ao produtor rural e a vocês, indústria, cultivares com alta produtividade, né, e resistência para melhorar esse rendimento por área, também tonelagem, lucratividade para o produtor. Então, é uma iniciativa bastante importante aí do IAC para esse crescimento do trigo no estado de São Paulo. Victor, olha, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui no podcast Agrotalk, trazendo para a gente aí os detalhes dessa reunião que aconteceu da Câmara Setorial. Muito obrigada pelas informações. Mas eu queria agradecer pelo convite, foi um prazer estar falando com vocês aqui, e estou à disposição para, sempre que precisar, a gente bater um papo aqui. Um prazer. Obrigada, Victor. Até a próxima, viu? Tá joia. Obrigado, Ângela. Tudo de bom. Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Sates e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Sates. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Sates, você produz além da conta. Acesse sates.ind.br. Sates é nutrição vegetal que transforma.